A paz em Al-Shah. Louvado seja o nome do Pai, o Criador dos céus e da terra. Por que os escolhidos de Al se afastam das congregações? A verdade que poucos conhecem. Parte 14 e última. 19 de janeiro de 2026. Amados, se você está passando por este processo de afastamento, saiba que você não está sozinho. Você não está louco. Você não está em rebelião. Você está ouvindo a voz do bom pastor, que conhece suas ovelhas pelo nome e as chama para os pastos verdejantes. Confie no processo, confie em Ial. Ele sabe o que você está fazendo em sua vida. E se você ainda está em uma estrutura religiosa que alimenta sua alma, que nutre a sua fé, que honra a Yahshua genuinamente, agradeça a Ial por isso e permaneça fiel. Mas se você sente aquela inquietação crescente, aquele vazio que nenhuma atividade religiosa preenche, talvez seja a hora de ouvir o que o Espírito Santo está falando ao seu coração. A verdade que poucos descobrem é simples, mas profunda. O Ial está chamando os seus escolhidos de volta para ele, não para a religião, mas para o relacionamento com ele, não para eventos, mas para a intimidade, não para estruturas, mas para sua presença. E esse chamado é irresistível para aqueles que vê verdadeiramente e o amam. Que você tenha coragem para seguir aonde ele chamar, mesmo quando o caminho parecer solitário, porque no final o que importa não é quantas reuniões você frequentou, mas se você conheceu verdadeiramente aquele que deu sua vida por você lá na cruz. Irmãos, precisamos entender que o que importa para nós é praticar a verdade. Pois está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Os filhos de Ial, os escolhidos, são despertados constantemente pelo Espírito Santo para estarem nos pastos verdejantes, junto às águas limpas, para poder se alicerçar, fortalecer e fazer a vontade do Pai, porque a verdade, ela nos capacita. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade, para nos mostrar que, agradando ao Pai, o nome dele vai ser glorificado em nossas vidas. Importa que nós sejamos iluminados pelo o Pai, que é a nossa luz, porque desta maneira
poderemos atrair outras pessoas pela luz que brilha em nossas vidas. A palavra diz que nós somos testemunhas, mas da verdade. Porque é justamente a verdade que chama para nossas vidas o milagre, a presença do Pai. E precisamos esforçar mais para obedecê-lo, porque importa obedecer a Ele e não a homens. Quem obedece ao Espírito Santo está na vontade do Pai. Pois a voz que temos que ouvir é a voz do Espírito Santo. Somente para podermos sentir seguros, amparados. Por isso é necessário nós estarmos com nossos olhos abertos, em grande vigilância, porque o inimigo está por aí, procurando a quem possa tragar. E ele usa justamente aqueles que não têm vigiado e têm dado oportunidade a ele de entrar em suas mentes, e estabelecer nos seus corações uma vida perdida, cheia de maldade, de crueldade, perversidade. Mas a palavra diz que nós que somos escolhidos temos que amar o nosso próximo. Mesmo os que nos perseguem, nos ofendem, têm inveja de nós, até nos amaldiçoam, mas a palavra diz que temos que amar essas pessoas, porque elas não sabem o que fazem. Porque se soubesse mesmo de verdade, ela não faria tal coisa. Porque a palavra é clara ao dizer: o que o homem semear, também colherá. Imagina essas pessoas que praticam a maldade no seu todo. Elas vão colher muito mal nas suas vidas. E aí o Pai dirá para elas: olha, vocês vão ter que pagar a fatura agora. E com certeza essas pessoas não vão gostar de pagar a fatura, porque não vai ser qualquer fatura. Temos que amar o nosso próximo, independente do que ele faça. Temos que amar a pessoa dele, mas condenar as suas práticas erradas, para que nós não sejamos vistos como cúmplice do pecado deles.
A hora é agora. Precisamos entender que a vaidade é um espírito terrível que quando consegue influenciar as pessoas, no final é a morte. Quantas pessoas dominadas pela vaidade olha para o espelho e nunca se sente bem, nunca está vendo de si a sua aparência. Enfim, aí entra outro espírito, o espírito da rebeldia. Porque quando alguém vai para a cirurgia para mudar o formato da orelha, diminuir, isto é o espírito da rebeldia. Porque está contestando a criação. E a palavra diz: amai ao próximo como a ti mesmo. Se essa pessoa está pensando em cirurgia e até faz, é porque ela não tem amor. Para se cuidar. Aí pergunto, como ela vai amar o próximo se ela não se ama? Ela não terá nada de bom para entregar ao próximo. Por isso a palavra diz: buscai-me, diz o Senhor, e recebereis. Porque quando nós recebemos do Pai, nós temos o que entregar. Portanto, vamos bater na porta que a porta vai se abrir. Vamos buscar porque vamos achar. Vamos pedir porque vamos receber. Se fizermos com a mente aberta, coração aberto, com a força total de nossa alma, nós teremos resultados para a nossa vida, para a glória do Pai. E esses resultados servirão de testemunho para chamarmos outras pessoas para a presença do Pai, pois a palavra dele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então precisamos crer. Precisamos confiar e entregar as nossas vidas nas mãos do Pai, para que Ele venha cuidar, para que Seu Espírito venha nos dirigir no caminho estreito que leva à vida eterna. A hora é agora. Precisamos entender que aquele que tem sido alimentado pelo pão da vida, ele não vai querer outro alimento, porque ele experimentou
a boa e agradável vontade do Pai. Aquele que bebe da água viva, ele não vai querer beber de outra água, porque ele experimentou da água viva que faz bem o nosso interior. A hora é agora. Precisamos entender que o Pai enviou para nós a paz que excede todo entendimento e nos guarda no caminho. Pois a palavra diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então precisamos crer, precisamos entender a boa e agradável vontade de Yahweh, o nosso Pai. Precisamos obedecer. Temos que vigiar com a prostituição. Os filhos de Jezabel têm manipulado muitas mulheres, inclusive dentro da congregação. A palavra diz: santifica-me na verdade, a tua palavra é a verdade. Se eu tenho a verdade, eu estou guardado, protegido. Mas se eu não tenho a verdade e tenho resistido o Espírito Santo, eu estou fragilizado. E aí que o inimigo chega e entra na mente e toma posse do coração para fazer daquela pessoa o seu instrumento de maldade. Nós temos que entender que o nosso Pai é bondade. O nosso Pai é bondade. O Satanás é maldade. E a palavra diz: o que nós vamos escolher, o que nós vamos praticar, a quem nós vamos seguir. É melhor que você siga a bondade, porque você vai agradar ao Pai. Ele é bom, e todos aqueles que são filhos dele e que têm o Espírito dele vai viver fazendo a bondade, para que o nome do Pai seja conhecido. Porque quando o homem faz alguma coisa boa, é porque o Pai está usando ele como instrumento para alcançar alguém chamado necessitado. A hora é agora. Vamos prestar atenção. Vocês que são líderes, vão prestar atenção. Vão prestar atenção que as ovelhas estão aí
e elas precisam ser cuidadas. Precisamos entregar para elas a verdade. E elas têm que decidir se recebe ou não, pois a palavra diz: não é por força e nem por violência, mas aqueles que recebem a verdade, recebe o Pai e segue o Filho, que é o nosso Salvador. Portanto, você, irmão, amigo, simpatizante, inscreva no canal, se inscreva mesmo, abençoe mesmo, porque tu serás abençoado. Ajunte e tu serás abençoado. Se tu és por nós, também serás abençoado. Então, compartilhe nos comentários, faça teu pedido de oração, dê o seu joinha, e vamos avançando, porque a ordem do nosso Pai é: diga meu povo que marche. Então vamos marchar. Mas a palavra também diz: lembrai da mulher de Ló, não olhe para trás, para que você não venha ser transformado em estátua de sal. Então avance, e seja no caminho também um bom samaritano, ajudando aquele que você pode ajudar. Porque a palavra diz: tudo que vieres às tuas mãos, faça com alegria. E aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então, vamos fazer a vontade do Pai. E para fazer a vontade do Pai, precisamos dar lugar ao Espírito Santo, para que Ele nos utilize para trazer outras pessoas para o reino. E a glória do Pai conhecida pelas atitudes dos seus filhos. Glória! Até o próximo vídeo, e louvado seja o nome de Al, para sempre poderoso Ele é.